Melo. A gente vai agora ao vivo com a repórter Mayra de Jaimon, que traz mais informações e atualizações após esse anúncio confirmado e nome também do Coronel Melo como vice da chapa Ricardo Nunes, né, Mayra? Exatamente, Lene. Boa tarde para você e para todos. Olha, eu falo ao vivo aqui do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, porque o evento da assinatura do termo aditivo da extensão da linha 5 Lilás de metrô aconteceu aqui. E logo na sequência foi a coletiva de imprensa que gerou aí esse anúncio, a definição que já era esperada do nome do Coronel Melo Araújo como vice de Ricardo Nunes. Essa agenda reuniu, então, o governador Tarcísio de Freitas, o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes, e também o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, que inclusive tem um grande eleitorado aqui na região. Tinha muita gente que veio para ver o vereador, o presidente da Câmara, veio pessoal com faixas, gritando o nome dele. Depois do evento, a coletiva até foi em outro lugar, para que não fosse associada ao governo do estado, com um banner atrás. Então, foi do outro lado aqui, de uma quadra de futebol aqui da comunidade. E aí, sim, o prefeito Ricardo Nunes foi inicialmente questionado sobre a escolha do vice, e ele deu o contexto. Como a gente vem acompanhando aqui nas últimas 2 semanas, diz que conversou com os 12 partidos da coalizão, incluindo o partido dele, o MDB, né? São 12 no total. Alguns estavam resistentes ao nome de Melo inicialmente, mas houve várias conversas, inclusive um jantar na última quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, articulado pelo governador Tarcísio de Freitas, com a presença de 11 dos 12 partidos dessa coalizão. Só a União Brasil, que não foi presencialmente, mas, segundo o governador, participou ali por telefone. E aí eles discutiram e acabaram já fechando o que seria o nome do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não quiseram confirmar qual seria esse nome. Havia algumas possibilidades postas. O do Coronel Melo era, de fato, o mais forte por ser indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro e já ter o apoio declarado também do governador Tarcísio de Freitas, mas haviam outros, por exemplo, Sonaira Fernandes, a delegada Raquel Galinatti, Ruth Costa, mas aí, por fim, hoje eles fizeram um anúncio, até porque o governador viaja amanhã para falar de privatização da Sabesp, então eles precisavam fechar o quanto antes, senão só daqui 10 dias, quando o governador retorna. Então, de fato, Coronel Melo Araújo será o vice. Cheguei a questionar o governador aqui se essa indicação é definitiva, porque a data eleitoral limite para a escolha do vice é o dia 15 de agosto. Então, perguntei se até lá, ou por oscilação em pesquisas, ou então por movimentações políticas, esse nome poderia ser alterado. Mas ele disse que não, que já está fechado, que eles já vão começar a planejar o projeto, né, o plano aí de governo, já pensando nisso. Também conversamos aqui, na sequência desse anúncio, com o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, que é do União Brasil e que estava apresentando resistência ao nome de Melo. E ele reiterou aqui que há, sim, uma preocupação, porque Melo, segundo ele, não tem uma experiência com a população, né? Não é um político experiente, e o fato dele ser ex-comandante da rota também pode prejudicar, por exemplo, para entrar em comunidades durante a campanha. Então, por tudo isso, eles estavam um pouco receosos, mas que vão sim apoiar a indicação do ex-presidente. Questionei também Milton Leite a respeito da candidatura de Kim Kataguiri, do União Brasil, né, que também está sendo articulado como um possível candidato à prefeitura, em São Paulo. Milton Leite disse que, por ele, essa candidatura de fato vai ser posta de lado, que eles estão fechados com Nunes, mas se Kim Kataguiri quiser levar isso até as convenções, é direito dele. Então, a gente ainda vai acompanhar os próximos capítulos. Fato é que são, então, 12 partidos dessa coalizão e eles definiram hoje que o coronel Ricardo Melo Araújo, que foi também presidente da CEAGESP e ex-comandante da Rota, vai ser o vice de Ricardo Nunes nessa disputa à reeleição. Lene. Pois é, justamente nesse ponto, Mayra, que eu queria até desenvolver mais com você, quem é o coronel Melo Araújo, né? Ele tem esse histórico de envolvimento na Rota, ele que foi chefe da Rota, uma importante representação da polícia aqui em São Paulo com relação também à segurança pública, a CEAGESP em termos de abastecimento de alimentos e tudo mais, ele também que presidiu a
da CEAGESP. O que mais a gente pode observar do perfil dele, essa ligação e essa aprovação por parte do Tarcísio, endossada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e agora também compondo essa chapa que está sendo concorrida dentro das estratégias de campanhas, vistos outros candidatos também, pré-candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo? Lene, o Coronel Mello tem uma relação já mais antiga de apoio mútuo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Mello, ele foi comandante da Rota em 2017, apoiou Jair Bolsonaro na disputa à reeleição. Depois de 2018, Mello chegou a ir para a reserva da Polícia Militar e aí, em 2020, foi indicado por Bolsonaro para ser o presidente da CEAGESP. Inclusive, esse período na CEAGESP, que foi de 2020 até 2023, está sendo muito usado como um trunfo político por Ricardo Nunes e vai ser ainda muito explorado ao longo desses próximos meses de campanha, porque eles dizem que na CEAGESP, Mello acabou com a corrupção, também com a exploração sexual e também fez a companhia render, que há muito tempo não rendia, não tinha lucro, e ele acabou revertendo esse quadro e fazendo a campanha render. Então, esse é um período que vai, sim, ser muito usado como trunfo na campanha. Mas há uma ideia de que Mello tem uma postura conservadora radical. Isso até contribuiu para a escolha dele, porque Pablo Marçal, né, o coach, está com essa possibilidade de entrar aí também na disputa à prefeitura e ele acaba, segundo as últimas pesquisas, ali tirando alguns votos de Nunes justamente desse público mais conservador. Então, a ideia de trazer o Coronel Mello também foi manter esses votos, mas há aí uma divisão, né? E, assim, apesar da negativa do governador, a gente vai acompanhar porque a data final para a escolha do vice, segundo a lei eleitoral, é 15 de agosto. Então, ainda há tempo para eles testarem o Coronel Mello, ver como é que vão se comportar as pesquisas, observar a movimentação política. Inclusive, há aliados do próprio Ricardo Nunes que não gostam muito do nome de Mello e acreditam que isso possa ser trocado, que, enfim, o Coronel Mello, o nome dele acabe não caindo muito bem durante esse período, aí passa por um processo de fritura, né, digamos assim, e aí acabem decidindo por outro. Mas, por enquanto, Coronel Mello. Lene. Pois é, agora, Mayra, a gente está há um mês do início das convenções partidárias. A gente tem agora, então, a confirmação desse vice por parte do Ricardo Nunes, do Coronel Mello. Já temos o Boulos também, que pontua a Marta Suplicy. Além disso, Maria Helena do Novo anunciou o coronel da PM Priel Neto para compor a chapa. No entanto, Tabata Amaral, temos o Datena, o Pablo Marçal e o Kim Kataguiri, que segue sem nome ainda definido, cravado. E a gente fala desse período, então, de um mês até as convenções partidárias iniciarem. Como é que a gente pode olhar isso do ponto de vista político, estratégico? Porque, enfim, você falou do prazo de agosto, mas esse um mês das convenções também conta como algo de... Será que temos assento, né? Temos aí confirmação de nomes do vice, que é importante também na figura de chapa, né? Com certeza. E vai ser um período de muito trabalho aqui para a gente, muita campanha ali na rua já. Campanha assim, né? Eles não podem fazer oficialmente, mas eles têm colocado algumas palavras. Por exemplo, aqui no evento de hoje, foi mencionado várias vezes, tanto no discurso de Tarcísio de Freitas quanto no discurso de Ricardo Nunes, como é importante essa relação boa entre governo e prefeitura, que isso que faz com que as obras saiam. Enfim, eles reforçam isso justamente colocando ali que se for um adversário como Guilherme Boulos, não vai ter uma relação tão boa com o governo do estado. Então, são muitas indiretas que vão sendo dadas, inclusive na escolha do vice. Ricardo Nunes diz várias vezes que a escolha ela tem sido feita de forma democrática, conversando com todos os partidos, e aí ele dá uma cutucada dizendo que, diferentemente de adversários nossos que tiveram uma imposição, né? Fazendo referência a Guilherme Boulos, né? A vice Marta Suplicy, que, segundo Nunes ali, teria sido imposta por Lula. Enfim, então tem muita coisa para acontecer ainda, Lene. Pois é, Mayra, muito obrigada até aqui por suas contribuições. Cuide-se por aí, bom trabalho, bom final de semana. A gente vai seguir acompanhando o cenário político de São Paulo e de outras capitais e cidades também, né? Afinal, a gente fala de eleições municipais 2024.